Boa noite a todos, que a paz do nosso Divino Mestre nos ilumine, nos dê toda a força necessária para que possamos cada vez mais, através dessa doutrina maravilhosa, entendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13, item 17, cujo título é Piedade, a Piedade. Mas antes de iniciarmos o comentário desse capítulo, eu queria ler um conto para os senhores, que está no livro Contos desta e de Outras Vidas, do Chico Xavier. E foi mandado, esse conto é do irmão X. Então eu vou ler na íntegra para que nós, através dessa lição, nós entendamos com mais profundidade a lição que nós vamos comentar. Instalado na casa modesta que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quanto mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre nos surge à frente, tão compassivo, sereno como nos dias inovidáveis, em que se banhavam juntos na mesma luz, às margens do rio Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspira-te às bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. E porque o visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro, com a voz encharcada de pranto, acrescentou: quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de mansos lábios divinos, e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Elevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora branem soldados e populares, sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. Pedro o reconhece. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes de ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te por quê? Não passas de um ladrão contumaz. E de ouvidos moucos à rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que de imediato foi posto a ferros e a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer, quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou à presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente e cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não, teu lugar é na praça pública, onde todos possam lançar em ti, em teu rosto, o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu pressuroso
caindo-lhe aos pés o corpo inchado. Era Jarim, o bêbado sistemático, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Borracho infame, vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés, expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de uma tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou da névoa. Ah, Senhor, clamou Pedro chorando, aguardei todo o dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã te enviei Joaçais, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, que o ajudasse a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que o medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Então Simão Pedro estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração. Mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou no versículo 12, capítulo 9, das anotações de Mateus, as lições do mestre, que assim assevera. Não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. A lição do mestre Jesus, esta lição que nosso querido Chico trouxe para que possamos cada vez mais desenvolver o nosso entendimento, está muito clara para que nós possamos comentar um pouco da atitude de Pedro, da nossa atitude em nosso dia a dia e aquilo que Jesus quer de nós. Então, no capítulo 13 e 17, vamos encontrar uma mensagem que foi trazida pelo Espírito Michel, em 1862, em Bordeaux. E a mensagem começa da seguinte forma. A piedade é a irmã que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Queridos, por esse simples trecho, nós podemos entender que piedade não é pena, porque pena é remoer-se internamente pela dor do outro, é lamentar-se. A piedade é ativa. Se ela é irmã da caridade, ela é ativa. Quando é sentida, nos faz lembrar um sentimento maior, que é a aplicação da lei de amor. E essa lei de amor nos prova que o nosso Pai, que é bondoso, ama a todos os seus filhos sem distinção. Então ele ama aqueles que sofrem e aqueles que estão em vida muito mais tranquila do que os sofredores. Piedade, queridos, é caridade, e caridade é amor. É compaixão pelo sofrimento alheio. Podemos, assim dizer, que quem sente amor coloca-se na posição de quem sofre para ajudá-lo, para servi-lo. Ainda podemos dizer que a piedade é aquele sentimento que nos move, por exemplo, na noite de frio, a pensar nos irmãos nossos que
que também estão com frio, mas que não têm um cobertor. E nós vamos até ele levar o nosso cobertor ou outro que nós possamos dar. A piedade é aquele sentimento que detém também, por exemplo, a nossa mão para não açoitar o irmão que nos feriu. É aquele sentimento que nos faz calar quando queremos dizer algum impropério por aquele que nos difama. Portanto, a piedade está além, muito além da lógica e da razão, porque ela reside no nosso coração, no coração de todos nós. Vivemos uma vida no nosso dia a dia, com trabalho, caminhar nas ruas, fazendo negócios. E há um exemplo muito simples que a gente pode conceituar o que seja impiedoso. Por exemplo, se observarmos num banco, o sistema de caixa eletrônico nos servem, os telefones nos servem, enfim. O sistema do caixa eletrônico é um exemplo muito interessante. Ele é frio, mas ele nos serve. Por quê? Porque as máquinas são frias, elas não são piedosas. No entanto, aquela máquina faz um funcionário qualquer sair mais tarde do trabalho daquele dia para atender alguém que está com problema e dificuldades na máquina. Quer dizer, tudo se entroniza, embora ele seja impiedoso, senão ele seja frio, mas ele leva a outro fazer algo de bom para o seu próximo. Portanto, queridos, desenvolver nossos corações nesse sentimento sublime, que é a piedade, devemos desenvolver, a fim de quê? De que nos seja permitido estender a mão aos nossos irmãos, ajudar, auxiliar, antes que ele clame pela nossa piedade, pela nossa ajuda, e assim nós evitamos que ele se humilhe. Não nos esqueçamos de quando nós sentimos qualquer dor, imediatamente nós clamamos: Senhor, Senhor, tenha piedade de mim, ou tenha piedade de nós. Nós sabemos pedir, e às vezes como é difícil dar, né? Fazer pelo outro. Essa mensagem referendada no Evangelho, o Espírito de Michel nos aconselha a nos enternecermos dos sofrimentos alheios, porque ele vai agir como um bálsamo nas feridas daqueles que sofrem, e auxiliamos, inclusive, a ele se resignar, a ele aceitar a sua situação e ter mais esperança. Como é bom, não é? Restituir esperança para alguém que tinha perdido essa esperança, né? Como é bom estimular a resignação em alguém. Como é bom a gente sentir aquele prazer suave, doce, quando percebemos a reação do sofredor, que se sente mais leve, que se sente mais reconfortado. O Espírito Michel ainda diz nessa mensagem: a piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o Divino Mestre, o nosso Messias, praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. É um poema isso que o Michel diz para nós. Por essas palavras, vemos que quando o ser humano começa a sensibilizar-se com o sofrimento do outro, sentindo piedade, é aí que ele inicia o desenvolvimento do amor, do verdadeiro amor. Esse amor que transcende no devotamento e no esquecimento de si mesmo. Exercitando a piedade, queridos, o exercício da piedade é que faz com que o ser humano cresça, que o ser humano progrida, porque começa aí a trabalhar o domínio do orgulho, do egoísmo, e começa a somar, a entronizar na alma a humildade, a beneficência, o amor ao próximo. Há pessoas que muitas vezes sufocam, até com vergonha de demonstrar suas emoções, com vergonha de demonstrar seus sentimentos, por considerá-los ser fraqueza, dizendo que é um sentimentalismo tolo, né? Isso segundo os valores da terra, fazer algo por alguém ou ter dó de alguém. Mas o Espírito Michel continua naquela mensagem nos ensinando:
Temei ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. Quer dizer, não vamos ficar indiferentes. Temamos isso. Não, quando notamos que estamos sendo muito endurecidos, busquemos nos transformar, mudando a nossa maneira de agir. A lição maior que nós tiramos dessa mensagem é um grande estímulo para que nos deixemos dominar pelo sentimento da piedade e fazer tudo quanto se pode em favor daqueles que mais necessitam, sejam quais forem as origens dessa necessidade. Vamos no Evangelho ainda encontrar no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, especificamente no item 4, o Espírito de Verdade assim nos orientando. Ele diz para a gente assim: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Passam por todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra seus sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Essas reflexões nos levam a crer que a piedade é realmente o cumprimento efetivo das leis divinas, o cumprimento das leis naturais, porque ela é através da obediência a essas leis que nos dá a única condição para sermos verdadeiramente felizes. Abnegar-se de si é permitir olhar para o outro e assim despertar em nós a compaixão e a piedade. E ser piedoso é sentir a dor daquele ser que sofre e se dispor a amenizá-la. Esse é que é o nosso objetivo. Mas é importante também relembrarmos que o nosso Mestre Jesus assim respondeu aos fariseus. Eles perguntaram a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Então Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo, contido nesses dois, toda a lei e os profetas. E se acham contidos nesses dois mandamentos. Nós vamos encontrar essa passagem em São Mateus, versículo 22, de 34 a 40. Vemos aí que nesse ensinamento Jesus mostra que não é possível sentirmos piedade por outrem enquanto há amor por nós. Enquanto não há amor por nós. Enquanto nós não nos amamos. Ele nos convida a sermos caridosos, primeiro conosco mesmo. E no sentido não de sermos bonzinhos para nós, mas de nos melhorarmos espiritualmente. Porque nosso coração só vai estar realmente aberto para ajudar o próximo quando estivermos livres dos sentimentos que perturbam nossa consciência. Quando esse sentimento brotar em nós, deixemos ele passar, sim, para a ação, de uma maneira muito ampla, de forma natural, em todo o nosso dia. Há espíritas, quer dizer, aqueles que se dizem espíritas, né? Que dizem, acham que sabem muito, que dizem assim: ora, ele está sofrendo porque fez alguma coisa de errado na outra vida. Isso o ajuda a pensar assim? Muito pelo contrário. Precisamos ajudar para que ele realmente não aumente seu sofrimento. E busquemos entender o verdadeiro espírita, que essa é uma oportunidade que Deus nos dá para que possamos nos enternecer, para que possamos aprender a entender o nosso próximo. É um ato de ajuda que nós temos que ter para com esse que sofre. É uma forma de que aqueles que sofrem busquem a ter resignação. Embora nós, ajudando ele, não tiremos ele do sofrimento, que depende das provas que ele tem que passar no mundo terreno, mas nós estamos ajudando-o a não se revoltar contra Deus. Agora, voltando àquela lição que eu li no início, né, lembremos que Jesus disse para Simão Pedro: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, porque quem sofre está doente. Há doentes do corpo, há doentes mentais e há doentes morais. Todos esses doentes são passíveis de tratamento e, consequentemente, de cura.
Se não houver a cura do corpo físico, daquela doença, haverá a cura da chaga alojada no corpo espiritual de cada um de nós que está vinculado à carne. Sem piedade, não conseguiremos ser benevolentes, indulgentes e não conseguimos sequer perdoar. Sem a caridade, não evoluímos, pois como nos ensinou Jesus, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Jesus sempre demonstrou a sua humanidade, participando da vida ativa da comunidade do seu tempo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando as pessoas das doenças, moléstias daquele povo naquela época. E quando Jesus olhava as multidões, ele teve grande piedade deles. Por quê? Porque aquelas multidões já andavam cansadas, desgarradas, né? Como uma ovelha que não tem pastor. A piedade de Jesus era sinal de que ele, Jesus, compreendia a fragilidade moral dos homens e os seus sofrimentos. Então, ele sabia até quais os sofrimentos que aqueles homens deveriam passar, mas que poderiam ser diminuídos pelo esforço próprio e buscando a libertação através de mecanismos do amor que liberta e do auxílio daqueles que desenvolverem em si a piedade para ajudá-los a ter a resignação e a abnegação. Jesus é o bom pastor que veio nos mostrar qual o verdadeiro caminho para nos conduzir ao reino dos céus, ao reino do Pai. O mestre não lamentava a situação de miserabilidade do povo. Ao contrário, ele ensinava a eles o que era o reino de Deus, que poderia ser conquistado pelo esforço próprio da transformação, mas se eles desejassem adquirir essa aquisição. Ele não humilhava ninguém que vinha buscar ajuda, colocando aquela criatura em condições muito inferiores, muito pelo contrário. Ele considerava o sofrimento que enfrentavam uma experiência de crescimento interior. Assim é que o Espiritismo nos ensina, que as dores, as dificuldades, é uma experiência para um crescimento interior. E para finalizar, não há, portanto, quem não se possa dispor da piedade, porque esse sentimento pode ser talvez o mínimo que se possua quando se está carente, quando se está desolado na miséria, significando às vezes o próprio sustento, mas que pode ser repartido para auxiliar e para glorificar a vida. E assim, aprendamos com os ensinamentos dos Espíritos, aprendamos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com as orientações que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, para que possamos cada vez mais servirmos a Jesus através das nossas ações de amor, de carinho e da prática da caridade. Ser piedoso é a nossa obrigação, não forçado, mas é um sentimento que se desenvolve e quando aprendemos torna-se para nós salutar, auxiliar o companheiro que sofre, auxiliar aqueles que às vezes se humilham para pedir uma ajuda. Façamos o possível para servi-los antes mesmo dele pedir. E assim estaremos fazendo a vontade do Pai. Muita paz, que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine o nosso país, ilumine os nossos governantes e governados, que a piedade se instale nos corações de todas as criaturas que formam esse conglomerado maravilhoso de coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Muita paz.